Mais de 23 mil dias, 569 mil horas, 34 milhões de minutos. Sempre juntos na agricultura, criando os filhos ou vivendo o casamento que já dura 65 anos. É tempo de aprender com a sabedoria do seu Irineu e da dona Lili. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje discute hoje, amanhã já estão se separando. Não tinha as coisas que tem hoje para fazer mexerico, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Na dica Vale Agrícola, como fazer a limpeza da laranjeira. Alguns cuidados simples podem aumentar a produção. Que nós temos alguns problemas, por exemplo, como está ocorrendo aqui nessa frutinha, que é a chamada antracnose foliar, que ela ataca as flores e depois no final os frutos, pelo fato de não haver esse cuidado e essa pulverização e pelas plantas estarem mal cuidadas. Tem o início da safra de arroz em Santa Catarina. Os altos preços dos insumos e do óleo diesel preocupam. Agora, para esse ano, os insumos dobraram também de preço por causa acho que por causa do preço do arroz, não só arroz, soja, milho e tal. Você sabe o que essas vaquinhas têm de diferente? Elas produzem leite do tipo A. Um leite que deve ser todo produzido e embalado dentro da propriedade e que vem agregando lucro para os produtores, já que aqui no Rio Grande do Sul são apenas 2 granjas que produzem. Então nós tínhamos que tomar um rumo, ou ficava com leite comum, igual 99% dos outros leites, ou nós investíamos um pouco mais e partia para o leite A. Então foi a nossa coragem, a nossa determinação de buscar levar para o cliente mesmo o produto final com mais qualidade. A gente estreia um quadro com a participação de você de casa. São muitas curiosidades. Tem pé de cará gigante, pé de aipim, bezerrinha com coração na testa e galinha fazendo círculo. E a Ronise vai ensinar a preparar a roseta, também conhecida como filhose. É um doce que vai fazer muita gente lembrar da infância. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Já iniciou a semeadura do arroz irrigado aqui em Santa Catarina. Neste ano deve ter uma redução pequena na área plantada. Mais da metade das sementes de arroz já estão na terra em Santa Catarina. Os dados divulgados pela Epagri nesta semana mostram que o estado deve produzir mais de 147 mil hectares do grão, uma redução de menos de 1% em relação à safra passada. E aqui tem um diferencial. Tá vendo estas sementinhas já com broto? Elas vão assim para as quadras já alagadas. O Adilson, risicultor em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, explica o processo. Eu sempre faço esse esquema, 2 dias certinho na água e 2 dias fora da água, debaixo da lona. Chega no outro dia, ele está no ponto exato para semear. E para que o sistema pré-germinado funcione, o agricultor deve ficar atento ao ponto de agulha. O ponto de agulha é o time, que é onde hoje, com o maquinário, no momento do plantio, você não danifica a semente. Se você semear antes do ponto de agulha, ele demora um pouco a parte inicial da lavoura, né? Mesmo com vigor, ela acaba sofrendo uma certa demora, porque não teve o desenvolvimento ideal do embrião. E se for pós-ponto de agulha, a tendência é você danificar aquela pequena plântula ou a raiz que tem ali, causando problemas de plantabilidade na lavoura depois. O momento ideal para a semeadura nesta região começa na segunda quinzena de setembro. Por isso, o movimento intenso de maquinário nos arrozais. É nesta época de plantio também que os risicultores estão conseguindo os melhores resultados. Uma das preocupações desta safra é com a água. Para nós que lidamos com água, né, precisava de chuva mesmo, porque os rios estavam meio secos. Mas agora eu acho que
por enquanto normalizou. Conforme foi a safra 2021, a 21 e 22 também foi um pré-preparo no seco. Isso auxilia o produtor a otimizar a capacidade máxima da água que tem dentro da propriedade, porque tiver uma escassez de chuva no preparo, então o produtor acaba investindo mais em preparo de solo, em gradagem, em rotativa, né? Isso faz uma desestruturação basicamente no seco, aproveitando o mínimo de água quando tem chuva. A segunda preocupação é o custo de produção. O aumento no valor da energia elétrica, do óleo diesel e de insumos como a ureia tem pesado no bolso. Os produtores, eu acho que sobraram um pouco de dinheiro por causa que ainda compraram os insumos no preço antigo e o arroz dobrou de preço, né? Agora, para esse ano, os insumos dobraram também de preço por causa acho que por causa do preço do arroz, não só arroz, soja, milho e tal. No Rio Grande do Sul, a área plantada também deve sofrer uma pequena queda, de 0,49%. O estado gaúcho deve produzir neste ano 943 mil hectares, com expectativa de redução de produtividade de 8,3 milhões de toneladas para 7,5 milhões, uma média de 7.992 quilos por hectare. Quando se fala em produção, o Adilson é um agricultor que já viveu os dois lados da moeda. Aqui tem 1,04 hectare, né? 10.400 metros. Eu já colhi 255 sacos. Bati o recorde também de mais baixo, que foi aquela vez que eu perdi com a pedra, que a turma aqui perdeu com a pedra, eu acho que faz 3 anos já, né? 3 a 4 anos, que daí eu não colhi nada. O produtor sempre tem a esperança, né, do próximo ano, né, principalmente em preços, né? E estamos com a esperança aí de produzir bem e ter um preço bom aí para nós, né? Alguns cuidados básicos com a laranjeira podem fazer o pé produzir mais. Esta é a dica Vale Agrícola de hoje. Nós queremos fazer uma demonstração de como podemos fazer o tratamento de inverno. Pode ser feito para diversas culturas. No caso, podemos fazer então para citros. Podemos fazer numa concentração em torno de 4 graus Baumé com esse produto chamado calda sulfocálcica. É um produto assim, muito interessante porque ele pode ser feito com elementos simples e ao mesmo tempo ele é eficiente. Se o agricultor quiser fazer então a sua própria calda, como é que nós fazemos? Nós vamos colocar 1 quilo então, uma das proporções, 1 quilo de cal, colocar no panelão, colocar para ferver em 10 litros de água. Depois que levantou a fervura, então nós vamos adicionar para 1 quilo de cal, 2 quilos de enxofre. Isso a gente vai também juntando ele aos poucos, fervendo, em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Tem que se fazer umas provas ali. Essa calda sulfocálcica ela está pronta, podendo ser utilizada pelo próprio produtor. Então ele pode ser usado numa maior concentração para retirar fungos e líquens que estão nos troncos das árvores de laranjeira, macieira, pessegueiro e outras. Como também ele pode ser empregado no tratamento de doenças, floração e pós-floração, no caso que nós vamos depois demonstrar na cultura de citros. Esse aqui é o chamado aerômetro de Baumé e a gente aqui agora vai ver a concentração então de enxofre dessa calda. 12, né? Então em torno de 12, nós tínhamos medido antes, 10, 12, tu pode retirar. Muitas pessoas até usam essa calda, só que eles usam geralmente numa concentração abaixo do que é o recomendado. Por exemplo, nós temos aqui numa embalagem a diluição 2 litros em 20 litros. Nessa nossa diluição aqui vai ser 100 ml em 4,5 litros. Quem for utilizar em casa, então pode usar essa dosagem. No caso, essa dosagem é uma dosagem menor, nós vamos usar então para doenças que ocorrerem, então em flores, doenças que ocorrerem em frutos. E na fase inicial, então, da produção da laranja, no caso, que a gente vai depois verificar. Então o Yuri ele vai demonstrar agora
como que é a colocação. Então ali nós temos no pulverizador costal, nós temos já 4,5 litros de água, para ser de acordo com essa proporção. Ele agora vai derramar 100 ml dessa calda. Então, em prosseguimento ao que foi feito anteriormente no galpão, nós iremos então agora no pomar. Na verdade, esse pomar aqui é um pomar de 22, 23 anos. É a situação de muitas árvores frutíferas que a gente encontra em fundo de quintal, ou mesmo que não são tão bem manejadas, que começa a vir uma série de fungos e líquens na planta, e a gente não sabe o que fazer, ou já logo corta a planta, ou faz os tratamentos. Aqui no caso, faz uns 3 anos que não é feito os tratamentos, mas pode ser recuperado. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma retirada de galhos que estão secos, abertura de copa e pulverização com calda sulfocáustica, que depois a gente anteriormente tinha feito então o preparo. Que nós temos alguns problemas, por exemplo, como que está ocorrendo aqui nessa frutinha, que é a chamada antracnose foliar, que ela ataca as flores e depois no final os frutos, pelo fato de não haver esse cuidado e essa pulverização e pelas plantas estarem mal cuidadas, que é o caso que acontece em muitos pomares domésticos ou às vezes de produção que não é feito os tratamentos fitossanitários necessários. Então agora primeiramente o que a gente vai fazer vai ser a limpeza dos ramos, desses líquens e musgos, e depois a gente vai fazer então a pulverização. Como que isso é feito? É feita uma raspagem dos troncos, o serrote é para retirar então desses ramos que estiverem secos e que estão atravessados, né? Então a gente pode ver que ficou mais aberto aqui o ramo aqui dentro. Ainda falta tirar mais alguns ramos secos. Parece que, digamos, não vai mais produzir nada, mas isso aqui vai ser o essencial para essa árvore voltar a produzir. Então todos esses ramos secos estão roubando a própria energia da planta, né? Então a gente deixando só os ramos que são mais viáveis, a gente agora pode dizer que essa árvore, nos próximos 2, 3, 5 anos, vai começar a produzir e produzir bons frutos. Então, na pulverização daquele produto que a gente preparou, a calda sulfocáustica, nós podemos, primeiramente, se ela estiver mais concentrada, fazer a pulverização no tronco e nos galhos principais, como o Ismael ele vai demonstrar agora. Então agora vai ser sendo feita a pulverização externa da planta, procurando focar as flores ali, para evitar então a incidência então da antracnose foliar, que é uma doença agora que está há uns 15 anos já na nossa região e tem derrubado muitas flores e diminuído bastante a produção até dos pomares domésticos. Então tá, para finalizar os trabalhos aqui, não menos importante é nos locais de corte a gente passar uma calda bordaleza, que é feito com cal e sulfato de cobre, também é um produto natural, que a gente passa nesses locais de corte para não ver infecção com fungos que venham a entrar aqui por esses locais e que começar a infectar os ramos que foram podados. Sim, isso aqui vai secar e daí vai impedir a entrada de outros fungos e insetos, né, ou brocas até nesse local, que vem contaminar o ramo. Né? Essa foi uma sugestão do Hélio Rode, que entrou em contato com a gente pelas redes sociais. Se você também tiver alguma sugestão, é só falar com a gente. E agora nós vamos para o intervalo curtinho, porque na volta tem leite tipo A.
Para produzir, é preciso seguir uma série de regras de saúde e higiene, e o produto deve sair pronto da propriedade, sem passar pela indústria. Cooperação é feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. Você já ouviu falar do leite tipo A? Ainda tem poucos agricultores apostando, porque tem uma série de exigências. Mas você vai conhecer agora um casal do Rio Grande do Sul que está produzindo, inclusive reinventou a entrega de leite porta a porta. Hoje é dia de entrega de leite. O Roberto carrega a caminhonete e sai. Esse é o leiteiro do século XXI. Na porta já esperam os clientes. Eles recebem leite por assinatura no município de Estrela, no Rio Grande do Sul. Mas vamos voltar à propriedade para entender essa história. O Roberto e a esposa Eliana tocam uma agroindústria de produção de leite há 20 anos, mas o local já tem 50 anos e começou com os pais dela. E no momento eles tinham então uma vaquinha e 5 hectares de terra. E assim iniciaram a Granja Lenhart. Na época trabalhavam então um pouco com meu avô, ainda ajudando no corte de cana, mas essa uma vaquinha dava bastante lucro e assim foram aos poucos adquirindo mais animais, cada vez crescendo mais. Daquela uma vaquinha, a granja foi evoluindo e hoje são quase 100 em lactação. Além disso, nos últimos 2 anos, a família descobriu uma nova forma de agregar valor à produção. Passou a produzir leite do tipo A. O rebanho total já soma 180 vacas da raça holandesa e 20 hectares para a produção de silagem. Os animais ficam confinados no freestall e recebem alimento por meio do alimentador guiado pelo Maicon. Também tem todo o cuidado com o conforto térmico. A história do leite A veio para agregar na granja, que também produz leite para a indústria. A gente teve a ideia de empreender, a gente sempre queria algo a mais, né? Então tivemos a ideia, como que a gente poderia agregar valor e não só entregar o leite para a cooperativa? Então que surgiu a ideia, naquela época então a gente não tinha formalização, a gente fazia uma entrega em litrão, de porta em porta então, mas começou até no bairro onde ele morava e assim a gente foi aumentando a clientela. E depois disso até um tempo a gente parou um pouco, e então em 2007 que a gente abriu a agroindústria, então que a gente formalizou através da fiscalização, né, estava mais exigente, então aí que surgiu a Estrelate. E nós embalava leite B. Com a nova legislação que sacou o leite B fora, ficou só o leite pasteurizado, leite A e leite UHT. Então nós tínhamos que tomar um rumo. Ou ficava com leite comum, igual 99% dos outros leites, ou nós investíamos um pouco mais e partia para o leite A. Então foi a nossa coragem, a nossa determinação de buscar levar para o cliente mesmo o produto final com mais qualidade. Hora da ordenha. Ela ocorre 2 vezes no dia. Na sala, a Eliana, junto com a Cíntia e a Thaís, comandam o trabalho. Daqui saem 3.500 litros de leite por dia, média de 36 litros por vaca. De leite A são só 100.000 litros e são embalados cerca de 25.000 litros.
principal diferencial do leite A para qualquer outro tipo de leite que não seja o próprio A, o que é? É de ele ser produzido e embalado dentro da propriedade. Por exemplo, nós temos as terneiras, temos as vacas, ordenhamos as vacas aqui. O leite não pode sair daqui e ser ordenhado em outra empresa, em outro local. Então ele tem que ser embalado dentro da propriedade que ele é produzido. No processo de pasteurização, o leite A é aquecido a cerca de 75 graus por 15 segundos. Isso elimina qualquer risco à saúde de quem vai consumir, mas ainda preserva elementos fundamentais, como os lactobacilos e as vitaminas. Mas para se chegar a esse produto, é preciso um controle rígido de higiene e de saúde na propriedade. Na ordenha, primeiro se passa papel para tirar a serragem do confinamento. Depois é necessário tirar 3 jatos de leite de cada úbere e passar o pré-dipping, um desinfetante. Seca novamente. Não se usa água no processo. Depois encaixa a ordenhadeira já higienizada da vaca anterior. E quando encerra, passa um pós-dipping para desinfetar novamente. O que é o diferencial da ordenha do leite A? Ela é toda canalizada. Depois que tu engatou a ordenha no úbere da vaca, não tem mais contato manual. O único contato vai ser lá no final, o saquinho embalado. Então o leite sai da sala de ordenha, tudo automatizado, né? Vai para o resfriador de leite, refrigera abaixo de 4 graus, depois disso ele é pasteurizado, envasado e embalado. Então todo esse processo, o que faz? Torna o leite fresco. Que essa madrugada eu estava embalando leite para entregar de manhã cedo, então as pessoas ganham sempre o leite fresco na sua casa, nunca mais que 12 horas. O leite já está pronto e entregue na casa da pessoa. Essa parte nossa equipe não conseguiu acompanhar pela restrição das regras sanitárias. O leite cru é pasteurizado na granja e são feitas as análises de qualidade. Depois é hora do invase, que também é automatizado. Os saquinhos já saem vedados e seguem para a câmara fria. Importante esclarecer que toda a produção deles poderia ser A, mas falta mercado consumidor. Hoje, eles entregam para clientes fixos e merenda escolar. Ele tem 8 dias de validade, é um leite fresco, um leite natural. Então, por isso ele é perecível, tem que ser mantido em refrigeração. No Rio Grande do Sul, apenas 2 agroindústrias produzem leite A. A ideia dos Lenher é evoluir ainda mais e produzir leite A2. Pelo menos 10 bezerras na propriedade já nasceram com esse genótipo. A nossa ideia futura, daqui 2 anos, né, que a gente vai chegar provavelmente ao nosso rebanho A2, é produzir o leite A2. O que é isso? É um leite que já contém a proteína que degrada a lactose. Muitas pessoas são alérgicas, né, intolerantes à lactose, e depois que a gente tiver todo o rebanho certificado de A2, porque também vai ter uma certificação, as pessoas vão poder tomar o nosso leite e vão ter o benefício de poder estar usufruindo novamente de um leite com mais qualidade e que não vai lhe causar nenhum problema de saúde, assim, né? O litro de leite A sai em média R$ 4,00 e já encheu de orgulho a família. Recentemente, a granja ganhou 3 prêmios como os melhores do agronegócio pela Federasul, nas categorias sustentabilidade, cuidados dentro e depois da porteira, e a Eliana como empresária do agro. Leite é saúde e dá aquele orgulho, né, gente? E aprendendo toda essa lida, como é bom trabalhar com qualidade, com higiene, é uma realização de um sonho realmente, né? Daquilo que foi batalhado de muitos anos, hoje está podendo colher os frutos de ter essa certificação. Eu posso dizer que é meu tudo, é minha vida. Eu vivo aqui há 41 anos, nasci aqui numa casa, só me desloquei 100 metros para outra casa, há 20 anos atrás, quando casei. E eu vivo isso, eu respiro isso e ordenha, leite para mim, as minhas vaquinhas são a minha vida. Você manda as curiosidades e a partir de hoje a gente exibe aqui no Vale Agrícola. Hoje tem muita coisa, ó. Tem colheitas gigantes e até alguém que treinou as galinhas de uma forma bem diferente.
A gente começa com colheita das grandes em Santa Catarina. O seu Vilmar e a dona Maria de Rio do Sul passaram trabalho para tirar da terra o pé de aipim com mais de 30 quilos. O seu Francisco Stipp, do município de Ituporanga, também fez uma super colheita, só que de cará. O pé todo deu 36 quilos, mas tinha cará de todo tamanho, inclusive um de 12 quilos. E de Presidente Nereu vem fofura. Bezerro pequeno já é uma graça, com um coração bem certinho formado na testa, então é irresistível. As fotos foram mandadas pra gente pela família Knis. E para finalizar, para comer tem que girar. Olha só que impressionante a sincronia das galinhas em busca da comida. Um treino de muito tempo do seu Marcos Minuso, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Se você também quiser participar com curiosidades, manda pra gente no WhatsApp. Agora nós vamos para o intervalo curtinho, porque na volta tem mais um casal que está completando bodas no casamento. Seu Irineu e a dona Lili estão completando 65 anos de matrimônio, de muito trabalho na roça e na criação dos filhos. Uma história que vem do interior de Petrolândia, em Santa Catarina. E tem as rosetas, esse doce antigo, mas tão difícil de encontrar. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. Eles se conheceram na adolescência, casaram, começaram com uma casinha de pouco mais de 20 metros quadrados, onde tiveram 5 filhos. Depois vieram mais 3 e, para dar conta, sempre trabalhando na roça. Conheça agora o seu Irineu e a dona Lili, que estão completando 65 anos de casamento. O conselho que eu dou, né, que a gente tem que se amar, né? E quando tem alguma coisa que não está se tendo, a gente tem que perdoar um ou outro e a vida continua, né? Perguntar o segredo do casamento para quem viveu tanto tempo junto talvez seja mais simples do que para os jovens casais. São basicamente 3 palavras: amor, respeito e perdão. É assim também no casamento do seu Irineu e da dona Lili Ender, moradores de Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Eles se casaram em outubro de 1956, mas não tem fotos do dia, apenas deles ainda na adolescência. Os dois eram da roça, se conheceram, namoraram, mas naquele momento não deu certo. Na verdade, ela que disse que não queria mais continuar, né? Eu só disse assim, eu acho que nós vamos acabar por aqui mesmo, por enquanto, né? Também ainda era nova naquele tempo, eu tinha 16 anos só, né? Depois disso, o seu Irineu foi para o exército e de lá tomou uma atitude que transformou o rumo da história. Mandei uma carta, né?
Daí quando vim embora ela já estava esperando que ia dar certo, né? A vida de casados começou da forma mais simples possível. Era um ranchinho parecido com esse daqui, de 6 metros de comprimento por 4 de largura, ou seja, apenas 24 metros quadrados, tudo de madeira. Faltava luxo, mas sobrava amor e vontade de seguir adiante. E ela nem tinha ido lá olhar, né? Naquele tempo isso era longe para nós, né? As estradas tudo de barro, ruim, né? Mas ela não reclamou. Ela chegou lá, não disse nada, mas essa casinha é pequena, uma coisa ou outra, né? A casinha era bem abandonada, meio sujinha e tudo. Aí ela já foi limpar tudo. E nós tínhamos só um armário para botar a louça dentro. E nós tínhamos uma mesa, uma cadeira e um banco. E 2 camas. Naquele tempo se usava os panos de parede, que era bordado, né, os panos. Eu tinha feito uma porção de coisa e enfeitei a casinha tudo bonitinho. Foi na casinha pequenininha que nasceram os primeiros 5 filhos. O casal teve ainda mais 3 já morando nesta outra casa, 8 ao todo, e sempre trabalhando na roça. Lá era negócio de plantar milho e coisa arada e criar porco, né? Engordar porco e vender, né? Lá no alto. E aqui ainda continuei com porco pouco tempo, né? Depois era mais cebola e um pouco de batata também, né? Batatinha, como diz, batata, né? Levava tudo junto. Lá botava eles lá debaixo de uma sombra lá e brincava. E dava tudo certo? Dava né? tudo certo. Hoje em dia não dá mais, né? Porque é só mais veneno nas roças. Primeiro trabalho meu era com boi, lá. Depois carroça. E depois então um microtratorzinho, né? Tobata, né? A família cresceu bastante. Seu Irineu e a dona Lili têm 26 netos, 28 bisnetos e agora um trisneto. E olha que esse casal ainda dá muito pano pra manga, viu? O que o seu Irineu mais gosta é pescar, embora não tenha tido muita sorte nos últimos dias. E a dona Lili cuida com zelo da horta. Eles lamentam que os casamentos de hoje não tenham mais os mesmos valores. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje discute hoje, amanhã já estão se separando. Não tinha as coisas que tem hoje para fazer mexerico, né? Esse tal de celular é bom, né? Eu já nem tenho, né? Nós nem temos, não usamos. Né? Mas para certas coisas é a desgraça, né? Em alguns dias, eles devem celebrar com a família mais uma vez o matrimônio, selar os mesmos votos 65 anos depois. E ainda vão ficar casados por bastante tempo? Se Deus permitir, né? É isso que Deus manda, né? Quando que a gente consegue estar junto e estar vivo, né? Era na tranquilidade, né? Nós se dava muito bem. Né? E pensar que Deus é o nosso Pai que nos orienta e Ele nos favorece, né? Nessa parte, né? Nós temos fé, né? E com essa reportagem a gente também deixa nossos parabéns ao seu Irineu e à dona Lili. E olha, já ouvi dizer que a festa vai ser boa. Uma receita antiga cheia de memórias afetivas e também de sabor. Você vai aprender agora com a Ronise como se fazem as rosetas, também conhecidas como filhoses. Olá, tudo bem? Eu sou a Ronise, moro aqui em Navegantes e eu vou hoje ensinar como eu faço a roseta frita. Pode ser que tenha quem conheça por filhose também. Essa é uma receita que eu aprendi com a minha mãe. E inclusive a forma que eu utilizo para fazer, que a gente vai depois, vocês vão ver como é que funciona, eu ganhei dela, ela que me deu. Existem vários formatos de forminhas, tá?
Eu imagino que tenha gente que vai perguntar se isso tem para vender, né, nas lojas. Por aqui eu não achei ainda, mas na internet, procurando por formas de filhoses, quem tiver curiosidade vai encontrar, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês como faz a massa, mas antes de começar eu já vou ligar, porque elas são fritas, né? Então eu já vou ligar aqui, ó, a minha panela. Eu uso uma panela um pouco mais alta para fritar, para facilitar a forma como a gente frita, tá? E já vou colocar a forminha da filhose aqui dentro da forma para ela esquentar, porque ela precisa estar quente. Então por isso que a gente usa uma forminha um pouco mais alta para facilitar ela ficar aqui dentro da nossa panela. Para massa, pode ser mexido com a mão, liquidificador, batedeira, do jeito que vocês quiserem, né? Eu vou fazer aqui de uma forma que vai mais rápido, então a gente vai utilizar uma xícara de leite, 2 ovos inteiros. Aqui eu tenho uma colher rasa, mais rasinha mesmo, tá? De açúcar e uma pitada de sal, já tá tudo aqui dentro, tá? Aqui eu tenho umas 2 colheres de cachaça. Ajuda a não puxar tanta gordura na massa. E aqui eu tenho uma xícara de trigo, mais 2 colheres. Então não chega a ser bem 1,5 xícaras, né? É 1 xícara mais 2 colheres. E deixa eu só corrigir. Ali no começo, quando eu falei do leite, nessa xícara, junto com o leite, eu não completo ela toda com leite, eu coloco um pouco de água também. Então bota assim uns 3/4 da xícara de leite, ou meia de leite, meia de água, né? Isso ajuda na crocância da roseta, tá? E agora, gente, é só mexer. Mexe bem. Então, ó, esse é o ponto da massa. Ó. Ela tem consistência, mas ela escorre, ó. Agora eu vou transferir essa massa para um recipiente que vai facilitar eu utilizar a forminha da filhose. O ideal é que seja um recipiente de vidro, porque a gente trabalha com a forma quente, e que ele seja mais alto. Vocês já vão entender por quê. A gordura, para a gente fritar a filhose, pode usar óleo, pode usar banha, ela não pode estar muito quente. Então, quando eu esquento ela, eu já esquento num fogo médio, né? E nas 2 primeiras a gente já vai sentir se está bem na temperatura. Quem tem um termômetro é em torno de 190 graus. Eu não tenho, eu vou meio no olho, mas só tem que cuidar, porque se a gordura estiver muito quente, a nossa filhose queima, e se ela estiver muito fria, puxa muita gordura. Então, na hora que a gente for fritar, vocês vão entender mais ou menos como que ela tem que ficar. Bate um pouquinho a gordura e vamos colocar a forma dentro da massa, sem cobrir. Deixa um pouquinho e agora nós vamos colocar dentro da gordura. Pode acontecer de nas primeiras ela não desgrudar tão bonitinha que nem essa. Aí você pega um garfo e com cuidado vai soltando com o garfo. Isso acontece só nas primeiras. Até a forma estar na temperatura, até ela ter a gordura nela ao redor dela. Deixamos esquentar mais um pouquinho. Escorre a gordura. Coloca na massa. Cuida para não passar por cima. E vamos fritar. Pronto, soltou. Vamos finalizar passando o açúcar. Botar uma água para esquentar, fazer um café e tomar um cafezinho da tarde com roseta frita.
nossas rosetas então estão prontas. Se guardar elas num recipiente bem vedado, que não pegue ar, umidade, elas conservam ainda por um bom tempo para você ir consumindo no decorrer da semana, do mês. É isso, o Vale Agrícola termina aqui. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!